Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário, todos os dias, a meio-dia, aqui no horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você que é da Igreja Cristo Resposta, creio que você já está compartilhando esse vídeo. E creio também que o Maná Diário faz parte do seu devocional diário. Beleza? Tranquilo? Você que está chegando aqui agora, não sabe como funciona a programação, como funcionam os cultos da igreja e etc. Aqui no início, você vai no início do YouTube, mostra os cultos, os horários dos cultos, os dias do culto. E o Maná, você está sabendo agora como funciona? Todo dia, ao meio-dia, Deus usando um homem, uma mulher de Deus para dar uma palavra ao teu coração, uma palavra ao teu espírito. Amém? Você quer saber mais como funciona, participar da igreja online? Aqui embaixo tem um número, chama a gente, número de WhatsApp normal, tá bom? Então peço que nesse momento vocês prestem atenção, foquem em Deus, coloquem em seu coração aqui. Se você não pode assistir agora, não pode focar nesse momento, vai ficar gravado. Você pode assistir depois, pode assistir mais tarde, no dia de hoje mesmo, ou amanhã, não sei. Mas tenha foco aqui nesse vídeo, não deixa rolando e, assistir o Maná de hoje. Só que você não sabe o que foi falado, não sabe o que foi pregado. Não é assim. Você tem que ouvir, entender e pôr em prática todo o Maná, toda a palavra. Amém? Hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração para eu falar sobre a comunhão, quão importante é a comunhão na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Porque o maior desejo de Deus na minha vida, na sua vida, não é ganhar milhões e milhões de almas. Não. O maior desejo de Deus na minha e na sua vida é que tenhamos comunhão. Esse é o maior desejo de Deus. Ah, Lucas, então você está falando que Deus não quer que eu ganhe almas. Não falei isso. É o resultado da comunhão que você ganhe almas. São boas obras. Esse é o resultado. Boas obras. Resultado da sua comunhão com Deus. Então eu peço que você tenha comunhão. Se organize para isso. Organize a sua vida, organize a sua rotina, priorize isso. Porque muitas das vezes, infelizmente, nós temos responsabilidade com homens, nós temos responsabilidade com pessoas, né? Seja no serviço, no trabalho, faculdade, nós temos responsabilidade com outras pessoas, mas nós não temos responsabilidade com Deus. Eu falo isso infelizmente, porque Deus é em primeiro lugar, a nossa responsabilidade com Ele é primazia, não. Primeiro Deus, a minha responsabilidade com Ele é mais importante do que todas as outras responsabilidades que eu tenho com qualquer outro tipo de pessoa, porque a minha responsabilidade para com Deus é a comunhão. O maior desejo de Deus é a comunhão. Ela vai organizar toda a sua vida e a sua prioridade é a comunhão. Então ela vai organizar toda a sua vida, ganhar almas, fazer boas obras, tudo a sua vida vai ser organizada por conta da comunhão. É sério. É como se você estivesse organizando a sua casa, o seu quarto, a sua cozinha, todos os cômodos da sua casa. A comunhão é isso, ela vai organizar a sua vida. É espiritual, emocional, saúde física, financeira, mental, tudo que você pensar agora e tudo que você nem pensou agora, ela organiza também. Porque a comunhão, ela direciona, ela arruma toda a sua vida. Tudo te coloca nos caminhos de Deus. Você vai caminhar os caminhos dele, seguir os passos dele por conta da comunhão. A comunhão é importante. A comunhão é muito importante. Não é uma coisinha importante. Não, é a coisa mais importante da sua vida é a comunhão. A coisa mais importante da minha vida é a comunhão. É muito importante. E a comunhão nada mais é do que a sua fé sendo manifesta. Porque não existe isso. Eu creio, você ora? Não. Então você não crê. Ponto.
É isso, ponto. Não, mas, não existe, mas não existe. Você crê? Creio. Ora, lê, busca, cultua. Tem alguma obra de quem crê? Algum fruto de quem crê? Ah, não. Então você não crê. Você acha que crê, você engana a si mesmo. Você sabe da existência de um Deus, mas você não reconhece o que ele fez por você. Você não ama ele ao ponto de pôr em prática a sua fé por ele. Você sabe, existe um Deus. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas você não o busca, porque você não reconhece o que ele fez por você. Então, para você reconhecer o que ele fez por você, não sou eu que vai falar aqui agora. É Cristo. É você ter uma comunhão com ele. Você vai, ter a consciência que Cristo fez por mim. Ter a consciência, eu preciso ter comunhão. Ter a consciência, ele me salvou. E dentro do pacote da salvação, vamos dizer assim, dentro do pacote da salvação tem muitas coisas. Uma delas é a comunhão. Então imagina, ele não só te salvou. Salvei ele, não precisa ter comunhão comigo. Não, a comunhão está lá inclusa. Deus perdeu isso. Ele reconquistou, trouxe de volta. Jesus morreu, restou o muro que separava nós de Deus. Foi quebrado. Hoje nós podemos e devemos ter comunhão com Deus. Isso é sério. É sério, gente. Então, se você tem comunhão, é um fruto. Fruto da sua fé. Sendo manifesto. Eu creio, eu faço. É isso. É uma obra de quem crê. Se você diz que crê, mas não ora, não lê, você não crê. Você pode saber da existência de um Deus, mas não reconhece o que ele fez por você, muito menos ama ele, porque senão você faria. Quero ler um versículo que fica em Tiago. Tiago 2, 14 ao 20. Diz assim, não precisa abrir, tá? De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Não, não pode. Não sei o que estou falando, é a Bíblia. Por quê? Porque, imagina, você vai lá pro céu, aí chega Deus lá, você vai prestar conta de tudo, de como você viveu, tá? Deus sabe que você pecou, sabe que todo mundo pecou, mas você vai prestar conta de como você viveu. Você vai falar, não, eu creio em Deus, eu sempre creio no Senhor. Aí vai ver quantas vezes, ele vai abrir sua ficha assim, quantas vezes você me buscou. Ele não vai ver quantas vezes você falou que creu nele. Ele vai ver quantas vezes você buscou ele. Não, ele me buscou. Aqui, ó. Você não vai pro céu porque você busca. Eu busquei a Cristo. Não. Mas é o seguinte, você crê, você faz. Entenda bem, você crê, você faz. Você não vai pro céu por boas obras. Mas quando você crê em Cristo, ele gera em você a força, a capacidade, o desejo de boas obras e você faz as boas obras. Não são as boas obras que vai levar você pro céu. Mas se você crê, você faz. Aí Cristo vai ver o seguinte, não, você não só falava que cria, você demonstrava, você tinha um momento de intimidade comigo, comunhão, pecou, todo mundo pecou, mas você lutava contra o pecado, você não desejava ele, você não abraçava ele. Isso é um verdadeiro cristão, não é aquele que não peca, é aquele que peca sim, reconhece que peca e fala, Deus me ajuda a vencer, tem comunhão com Cristo. Isso é um verdadeiro cristão, não é aquele cara que não erra, não, é aquele cara que erra, pede perdão para Deus, luta, batalha, vence aquele pecado. Aquele cara que busca, vive o evangelho, ora, lê. Esse é um verdadeiro cristão. Então, vamos continuar aqui lendo. Tiago 2. Não, abri Marcos, que é um outro versículo que eu quero ler. Só um minuto. Tiago 2, 14. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Está falando basicamente o seguinte, se você crê que você tem que fazer boas obras e tem a oportunidade de fazer boas obras e você não faz, de que adianta? Você acha que crê, você pensa que crê. Você sabe da existência que não, devemos fazer boas obras, mas se você não põe em prática, é porque você não vive aquilo. Não é a sua fé manifesta, a minha fé manifesta através de prática. Ponto. Mesma coisa, uma pessoa chega com fome, aí você tem a oportunidade de ajudar e você fala assim pra ela, não, você tem que comer, hein? Se alimente aí, você tem que comer. Coma. Você pode ajudar ela. Agora, Lucas, você não tem condições financeiras ou de alimento. Você pode orar. A oração de justo é poderosa e eficaz. Então alguma coisa você pode e deve fazer. Se você crê em Cristo. Vou fazer uma oração por você. Deus vê a intenção do nosso coração. Ele vê o nosso desejo. Se a gente não tem como ajudar, a gente tem como ajudar sim, a oração. Não é só uma oração, é a oração.
Cristo faz. A oração de justo é poderosa e eficaz. Continuando. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Basicamente, aqui, isso daqui, gosto muito desse versículo, e falar, mostre sua fé pelo que você fala, pela sua boca, eu creio, eu vou mostrar minha fé não pelo que eu falo, mas pelas minhas atitudes. Eu vivo a fé, gente, você se vive a fé. Você não fala, você vive. O Evangelho é viver o Evangelho. A nossa fé é manifesta em obras. Ponto. Se não está sendo manifesta, não está crendo. Pede ajuda para Deus, pede perdão, perdoa minha incredulidade, me ajude a crer, me capacite, me direcione. Ele vai fazer. Ele vai gerar em você força, capacidade e poder. Ele. Vamos continuar. Eu lhe mostrarei minha fé Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que é o único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez. Aí aqui termina. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Mais uma vez, não sei o que estou falando isso. É a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Ele chama de inútil. Você falar que crê em Deus e não buscar Deus, inútil. Não existe. Não existe isso. Por que é inútil? Porque não produz frutos. E tudo aquilo que não produz frutos não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Se não produz frutos, não é verdade. Não é. Ponto. Não é verdade. Não produz frutos, não é verdade. Quero ler um outro versículo sobre isso. Fica em Marcos. Esse mesmo tema, essa mesma ideia que o Espírito Santo quer falar ao teu espírito. Marcos 11, 12 diz assim: na manhã seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. Viu que, a certa distância, havia uma figueira cheia de folhas, e foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Jesus, ele amaldiçoou a figueira. Para a gente entender esse versículo, lógico, Deus, a gente pede para Deus direcionamento, sabedoria, e ele nos capacita a entender. A gente tem que entender que a figueira, ela produz primeiro os frutos, depois as folhas. Então isso serve para a nossa vida cristã. Jesus viu que tinha folhas. Só que a figueira produz frutos primeiro e depois folhas. Então ele teve fome, viu que tinha fruto, viu que tinha folha e pensou, tem fruto. Porque o fruto vem primeiro, folha depois. Se eu de longe vi folha, provavelmente tem fruto. Chegou de perto, analisou, viu, não tinha fruto, só tinha folha. Amaldiçoou. A gente pode levar isso para a nossa vida. A vida de um cristão. Tem muito cristão aí que, infelizmente, tem folhas, mas não tem fruto. Infelizmente. Só que aí vai ser a mesma coisa. Jesus vai ver de longe. Parece cristão, hein? Vamos ver no dia do juízo, vamos analisar ele, porque Jesus analisou de perto. Tem folha, pensou, tem fruto. Foi de perto, analisou, viu, não tem fruto. Amaldiçoou. Vai falar, aquele ali parece cristão. Vamos analisar de perto, vamos analisar a vida dele. Se ele cria, ele tinha comunhão comigo? Não tinha comunhão comigo, porque isso é uma ação de fé. Pecava. Todos que estão aqui no juízo final, todos que estão aqui, prestando queixas do que falou, prestando contas do que falou, todos pecaram. Deus sabe disso, Cristo sabe disso, Jesus sabe disso. Não é o pecado que vai te levar para o inferno, não. É o que você fez de acordo com o pecado, lutou contra ele, abraçou, viveu com ele. Aí ele vai ver, não, esse cara aqui, ele tinha folhas, mas tinha frutos. Esse daqui só tinha folhas. O que é só ter folhas e não ter frutos? É uma superficialidade espiritual, sabe? É uma espiritualidade superficial. É isso. É você viver por aparência. Sabe aquela pessoa que parece cristã, mas não é cristã. Então não seja como essa figueira. Não tem a aparência de um cristão, sei lá, o cheiro de um cristão, sei lá, tudo por aparência. Assim, esse cara é cristão, mas não é cristão de verdade.
Não seja igual essa figueira, que tinha folhas, mas não tinha frutos. É hipocrisia, existe muita pessoa assim. E como faz para ter frutos? Comunhão, o primeiro fruto que você tem que ter, que eu tenho que ter, que nós devemos ter, o primeiro fruto de todos é a comunhão. É um fruto da sua fé. Você creu. É o fruto da sua fé. Você creu, logo você fez. A primeira obra de todas é a obra que você tem que ter, eu tenho que ter, nós devemos fazer. Comunhão. Você teve aquela atitude porque você creu. Ponto. A comunhão é tudo, gente. É tudo. Nesse momento eu vou orar, peço que vocês orem também, para o Espírito Santo ajudar vocês a terem comunhão diária com Deus, a terem a responsabilidade com Ele de ter uma comunhão verdadeira, porque a comunhão vai mudar toda a sua vida, vai te aproximar de Cristo, e tudo vai mudar quanto mais perto de Cristo você está. Amém? Peço que vocês fechem seus olhos nesse momento. Deus, estamos em Tua presença agora em oração, e nesse momento, Pai, nós pedimos a Sua capacidade, o Teu poder, a Tua força, a Tua graça, para que nós tenhamos comunhão. Uma comunhão verdadeira, Pai. De verdade, Pai, nós desejamos ter uma responsabilidade com o Senhor. Não queremos ter só responsabilidade com homens, não queremos ter só responsabilidade com o natural, não. Desejamos ter uma responsabilidade no espiritual. Uma responsabilidade com o Senhor, Pai. Só que não conseguimos sozinho. Não com a nossa força, não com a nossa habilidade, não com a nossa independência. Precisamos do Senhor e reconhecemos isso. Precisamos do Senhor para ter comunhão com o Senhor. Sim, precisamos do Senhor para ter comunhão com o Senhor. Nos ajude, Pai, a ter um momento de intimidade, nos ajude a crescer, a se desenvolver espiritualmente, a caminhar os Teus caminhos, a seguir os Teus passos. Nos ajude, Pai, a ter uma comunhão diária. A comunhão que transforma todas as áreas de nossa vida, transforma a área natural, a área espiritual, seja emocional, seja saúde física, tudo, a nossa mente. Quando nós temos comunhão, nós temos a mente de Cristo, começamos a ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo, tudo a comunhão molda em nós, para termos o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Nos ajude a ter comunhão com Cristo, comunhão com Deus, nos ajude, Pai. Precisamos do Senhor, precisamos da Sua ajuda para ter comunhão diária com o Senhor. Por favor, Pai, entendemos hoje que precisamos ter, então nos ajude a termos uma responsabilidade verdadeira com o Senhor. Nos ajude, Pai, que a nossa fé seja manifesta em obras, porque não existe eu creio se eu não faço. Não existe eu creio se eu não faço. Não, eu faço, então eu creio. Eu faço, então eu creio. Nos ajude, Pai, a ter que a nossa fé seja manifesta em obras, porque essa é a verdade, a única verdade. A Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e acabou de fazer em nossas vidas, Pai, porque o Senhor fez muito nesse momento, na vida de cada um que ouviu, em pessoas em específico. O Senhor fez muito com esse ensinamento. O Senhor mudou a vida dessa pessoa que ouviu. Em específico, uma pessoa que está ouvindo, uma mulher que está ouvindo em específico, o Senhor mudou a vida dela. Nesse momento, o Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua palavra é verdade, a única verdade. Essa pessoa entendeu, porque o Espírito Santo a fez a compreender. O Espírito Santo convenceu ela da verdade e o Espírito Santo vai continuar te conduzindo, te ajudando. Tenha comunhão. Tenha comunhão. Tenha comunhão. Isso serve para todos. Para mim, para você, para todos. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Amanhã, ao meio-dia, mais um maná. Não percam e até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.